Falando binariamente, as emoções nada mais são que química, né? Que bioquímicas, né? Neurotransmissores, entende? O seu cérebro ele induz a produção de neurotransmissores específicos que, por consequência, farão você sentir uma coisa ou outra. Por exemplo, dopamina, endorfina, serotonina e por aí vai. Por exemplo, o seu cérebro ele não sabe diferenciar muito o fato do pensamento. Já dizia a primeira lei das leis herméticas, tudo é mental. Por isso o seu cérebro não sabe definir muito, diferenciar muito o que você está vendo e tal do que você está apenas pensando. Vou dar exemplo. Se você começar a pensar em morte, pensar em algum parente que morreu, pensar no caixão, pensar no morto, pensar em cadáver, pensar nessas coisas e for pensando, você vai entrando num ciclo depressivo, né? Porque o seu sistema bioquímico ele vai começar a inibir ou produzir algum... para não entrar em termos científicos demais, o seu organismo, você vai automaticamente começar a ficar deprimido. Mesmo sem estar de fato num enterro, num velório, observando um caixão ou coisas semelhantes, né? Algo nesse teor. Então só de pensar, imaginar, você começa a entrar nessa sintonia, nessa frequência, observando mais ainda, entende? Se você começar a observar morte, caveira, papapá, isso vai influenciar você emocionalmente. Eu tô falando da arte em si. Se você vê uma arte, por exemplo, mostrando morte, caveira, etc, a sua tendência é ficar e tende a depressão. Todas as emoções que vão para esse caminho, correto? E eu posso dar outro exemplo também, que o corpo não diferencia o fato do pensamento. Por exemplo, um exemplo esdrúxulo. Um homem, por exemplo, hétero, se ele ficar vendo o sexo oposto, o yin, né, o feminino, uma mulher o seduzindo, né, com roupas íntimas, exibindo as suas formas femininas, se ele ficar observando isso, ele ficará, obviamente, excitado, correto? Sim, vamos falar de forma bem binária mesmo, correto? Ele está observando, de fato, está sendo excitado. Então, o corpo tem uma reação, né, diante dessa sensação. Eu não vou precisar explicar quais são as reações, cada um aí sabe que o corpo irá reagir de fato, coisas acontecerão diante da situação. Mas se você não tiver, hipoteticamente não tiver ninguém ali te seduzindo, etc e tal, né, se exibindo, mas você começar a entrar nessa vibe, pensar nisso e tudo mais, a mesma coisa acontecerá, a mesma reação fisiológica no corpo, etc, acontecerá, porque o corpo, a mente, o cérebro não diferencia o real, mais uma vez, do imaginário. É claro que plasmando no espaço-tempo, a coisa em si fica mais profundo, mas dependendo do seu nível de pensamento, né? Porque tem como você treinar também pensamento, coisas metafísicas. Mas o fato é, a reação, o comportamento é o mesmo. Então, independente se você está vendo ou pensando, acontece. Então, o que eu estou querendo dizer? A arte em si, ela pode te influenciar. Assim como uma música alegre, contagiante, vai te contagiar, vai te fazer querer dançar, vai te deixar feliz e tudo mais. Beleza, então tá, a arte em si, não só a música, como uma pintura, qualquer coisa, pode te influenciar diretamente, a arte pela arte. Mas para além disso ainda, é possível, por exemplo, o olho humano capta de tanto a tanto de vibração de cores. O ouvido capta de 20 a 20 mil Hz de som. Então qualquer coisa que você colocar, vamos supor, num programa, num desenho, para as crianças assistir, eles podem te influenciar tanto na imagem, né, colocar num espectro de onda que o olho não vai captar para você ver, ou velocidade, entendeu? E eles usam muito isso no comercial, por exemplo, na SBT tinha muito disso, tava passando bem no Pica-Pau, vamos ver rapidinho, Jequiti, porque o seu consciente não vê isso, não capta, mas o seu inconsciente capta, ele capta tudo ao mesmo tempo, e o seu inconsciente ele vai armazenando, e você vai sendo influenciado pelo seu inconsciente. Então o que acontece? E também, isso eu falei em imagem, em áudio também, dá você pegar e colocar abaixo ou acima dessa frequência de hertz, de ondulação, de captação do ouvido, qualquer tipo de informação. Vamos supor, quando você foca em algo, seu inconsciente abre, então nesse momento você está vulnerável, muito vulnerável, dá para te programar facinho. Então beleza, imagine, põe as crianças para assistir TV. Mas logo depois eu vou concluir isso aqui também, tá? Isso é uma informação padrão, mas eu vou explicar uma coisa que você vai poder fazer, vamos dizer assim, o que você quiser. Ninguém fica imune a nada, entenda isso. É impossível você ficar imune
praticamente impossível, se você não usar técnica de proteção e etc e tal, mas é impossível você ficar imune a uma influência vibracional que vai te mudar emocionalmente, mentalmente, psicologicamente e assim por diante. Quase impossível. Todos são influenciáveis, ok? Beleza. Mas eu vou explicar uma coisa que você vai poder... Vamos por partes. Imagine, você põe uma criança na frente de uma TV, ou um adulto, não importa, qualquer tipo de pessoa, aí ela focou, pá, prestando muita atenção. Existe um perigo também, tem gente que gosta de estudar com a TV ligada, o jornal, entendeu? A pessoa está estudando lá, lendo, focada, focou, abriu o inconsciente. Todas aquelas informações, por que a pessoa começa a ficar depressiva e com medo, porque ela está estudando, focada, abriu o inconsciente, e só informação de assassinato, morte, não sei o que, que lá vai entrando tudo pro inconsciente dela, depois ela não sabe, porque ela está depressiva, deprimida, não entende. Mas beleza. Então, ó, pôs uma família na frente da TV, fechou o foco. Aí você começa, Jequiti, rapidinho, ela já vai, nossa, tem que comprar Jequiti, não sei o que. E isso na imagem. Aí abaixo ou acima dos hertz, que o ouvido capta, que é de 20 a 20 mil hertz, ou 20 Hz a 20 GHz, o que acontece? O que tiver acima ou abaixo disso, você não vai ouvir conscientemente, mas o seu inconsciente capta, mais uma vez. Então eles podem colocar mensagens, entende? De medo, ou para você comprar, eles usam normalmente para comprar, como marketing, para fazer as pessoas comprar, seja lá o que for. Mas dá também para você colocar uma sociedade inteira, uma pessoa deprimida, através de informação, entendeu? Você tá lá focado, ou pica-pau, e tá assistindo, aí no fundo tá lá, tenha medo, ou então começa a jogar, porque também tem os arquétipos, certo? Se você criar frases arquetípicas, enfim, tem uma gama gigantesca de possibilidades para você poder hipnotizar e programar uma pessoa, infinitas. Dá para você fazer de forma burra mesmo, entendeu ali como é que funciona isso? Aí você fica falando lá, tenha medo, mas dá pra ir mais além. Você usa arquétipos, coloca histórias por debaixo daquilo ali. A pessoa vai ouvindo aquela história vai incutir medo, terror, pânico e etc. Pessoa, então isso é real, na música também. Entende? Então, beleza, se você começar a ouvir música de serial killer, ou então música do Iron Maiden, satânico, não sei o que, começar a entrar naquela brisa, naquela sintonia, de fato você vai realmente entrar na sintonia, que ele pode te levar para um lado ou para o outro. Mas agora, o que eu quero explicar, para além disso, é o seguinte: Raul Seixas gostava muito, fez aquela música, né, Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, e inspirou em Aleister Crowley, correto? Só que a frase é, faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Por quê? Porque no luciferianismo você é livre para fazer o que você quiser, certo? Mas a pessoa sendo livre para fazer o que ela quiser, ela mostrará o que de fato ela é, entende? Diferente do povo da terra, que tem que fechar uma lógica e eles não vivem, eles seguem um livro, eles são aquele livro. Então você não conhece aquela pessoa, você sabe que ela é aquele livro, entende? Agora quando você dá liberdade para a pessoa fazer o que ela quer, e aí através dela fazer o que ela quer, você a conhece de verdade. Então beleza. No luciferianismo é isso, você pode fazer o que você quiser. Então, tá, Leandro, beleza. Mas o que isso tem a ver aí com a música e tudo mais? Simples. Um luciferiano de verdade, somos deuses, né? Um ser transbordado, dévico, quântico, Deus, com D minúsculo, Deus atuando na Terra, é o seguinte: você pode fazer qualquer coisa, ver qualquer clipe, curtir qualquer tipo de música, mas você vai estar imune? Não. Você também, eu não tô falando que o clipe específico vai te induzir a uma emoção ou outra, independente de que tipo de indução, mesmo que seja, você vai ficar agora empolgado, você vai ficar muito feliz, você vai ficar com tesão, você vai ficar com medo, independente, você agora vai poder ouvir, assistir o que você quiser, só que você vai se conhecer. Como assim? Não vou aprofundar muito, mas estudando os conteúdos você vai entender que o ser humano ele parece complexo demais, não parece? Tem aí Freud, Jung, todo mundo tentando descifrar o ser humano e tal, mas não, é simples. Se você pegar aqui na escola e estudar os 7/12 momentos eternos, você vai saber que tudo é feito desses momentos eternos. Então, em resumo, o ser humano é feito de momentos eternos. E esse resumo dos momentos eternos são 7/12 emoções, né? Então você terá os 7 virtudes e 7 pecados. Mas não precisamos ir muito longe nisso. Como que você é livre de fato para ouvir, assistir e fazer o que você quiser? Simples, você vai ter que se conhecer, certo? Por exemplo, nesse clipe. Será que eu posso assistir esse clipe? Será que eu posso ouvir uma banda? Será que se eu estiver ouvindo eu vou pro inferno? O que acontece? No passado, pro povo humano, não dava para explicar o conhecimento a fundo, né? Porque não era o momento de discernimento. Imagine você com seu filho de 1, 2 anos.
Você não quer que ele saia para fora, no escuro, na rua, né, na cidade grande ou na roça, por várias questões que, ainda que você tente explicar para ele, ele ainda não tem o discernimento para compreender. Mas por isso você vai deixar ele livre? Alguns preferem sim. Mas se você realmente, de fato, quer que ele, por livre e espontânea vontade, não ouse fazer aquilo, por exemplo, saindo de noite ali para fora, no escuro, no meio do mato, você fala, tem o bicho-papão te pega. Isso a criança consegue entender. Então, através de uma PNL, de uma programação neurolinguística, de uma informação, você vai estimular a lógica e a sensação daquela criança, entende? Então ela consegue entender, bicho-papão é alguma coisa ruim, então eu não vou lá. Parece cruel, pode parecer, mas isso é discernível. Então você vai evitar que a criança saia, se machuque, entende? Se perca no meio da floresta, ou coisas piores aconteçam, e não dá pra você entrar nesse detalhe, simplesmente jogando esse gatilho. Assim também, no passado não era possível você explicar muitas coisas, então tinha essas terminologias, vai pro inferno, ou coisas do tipo. Mas hoje, o que acontece? O inferno é emocional. O que acontece? Você pode sim assistir, ouvir o que você quiser. Só que você tem que entender que a base eterna da vida é a honra e o amor. O círculo e a reta. A sensação e a lógica. E diante desses extremos opostos, você vai ter ali suas correlações. Isso é geometria sagrada, cúpula e Metatron. Passando o conceito, você vai entender o conceito, e para aprofundar no conceito e ver que ele é real, você tem que estudar. Beleza? Entendido isso, você vai ter que se conhecer. Entende? Vamos supor assim. Você vai assistir alguma coisa. Naquele momento você vai se perceber. Tô calmo. Ou não importa, que jeito que você está. Se veja, se perceba. Independente, uma situação hipotética. Tô calmo, relaxado, em paz, feliz, etc. Sentei na frente da TV, ou fui ver tal clipe. Aí agora eu estou com raiva e deprimido e tal. Consegue perceber que o simples assistir aquilo ali, você se alterou? Então, por mais que pareça absurdo, é simples assim. Entende? Porque para você viver numa sociedade, para você construir um reino, você tem que conhecer o seu cavalo. E como você será uma pessoa de confiança se você não for leal? E como que vai saber se você é leal, sendo que você é um em cada emoção? Entende? Você precisa se conhecer por isso. Então, o que acontece? Você tem que ser um ser dévico, quinta dimensão. Você tem que flutuar sobre terceira e quarta dimensão, ou seja, tempo e espaço, que é terceira e quarta dimensão. E, consequentemente, lógica e sensação, correto? Você flutua em quinta, acima do espaço e do tempo, e se observe. Aí o que acontece? Você vai se ver. Então, independente do que você assistiu, passou, alguém falou, não sei o quê, você tem que se conhecer e saber o que é uma ferramenta de Deus. E de que forma você quer atuar para Deus? Como Deus vai poder confiar em você? Ou você mesmo? Como confiará em você se diante de cada emoção você é uma pessoa diferente? Compreende? Voltando na questão específica. Esse clipe tal, posso ou não posso ver? Depende. Você que vai ter que se definir, se conhecer. Se você perceber que se você tá ouvindo, muito funk, eu tô ouvindo funk, gosto de funk, tô ouvindo funk, vou sair, vou ser putaria com todo mundo e tal, e orgia, etc, vou machucar. E também no reino luciferiano não tem problema, você pode ter quantas relações você quiser, da forma que você quiser, homem com homem, mulher com mulher, não importa. O que importa é pisar na honra e no amor. Entende? As suas escolhas, seja elas quais forem. Está machucando alguém? Está mentindo, enganando? Essa é a questão. Não de que forma você faz. Então isso que tem que ser bem entendido. Então o que acontece? Você tem que se conhecer. Então se você perceber que se você ficar ouvindo muito metal, música assim, você tá ficando deprimido e tal, depressão, querendo se matar, ou sei lá, você é um serial killer, ou sei lá, algo ruim tá acontecendo e você percebe e você não pode evitar isso, não ouça, entendeu? Se conheça. Essa é a questão, ou não assista tal filme, porque se você assistir tal filme você vai matar alguém. Então não assista. Se eu assistir tal filme ali que mostra, sei lá, uma traição tal, achei interessante, vou trair alguém. Não assista, se conheça, entende? Então você tem que entender isso. Independente do seu nível de evolução, de conhecimento, você está suscetível, você está aberto a ser influenciado. Seja por que motivo for, pela arte direta em si, por programações, mas a partir do momento que você se conhece, você perceberá que tipo de influência você está tendo. Putz, agora eu tô puto. Agora eu tô com vontade de matar alguém. Agora eu tô calmo pra caralho. Agora eu tô não sei o que. Entende? Você tem que se ver. E não deixar o momento te abocanhar. Você que tem que abocanhar o momento.
Entende? Você tem que estar acima da lógica e da sensação. Você tem que ser aquela mesma pessoa diante de qualquer circunstância. Não que você não possa ter raiva, não que você não possa ter medo. Entende? Os momentos são eternos. Estar vivo é sentir. Entende? Mas você não deixa de sentir. Você posiciona o que sentiu. Entende? A ira é necessária também. Assim como a paciência, a calma. E assim sucessivamente. Então eu espero que tenha ficado bem claro. Ó, esse vídeo é para ser mais pontual. A gente não dá para ficar sempre explicando tudo de novo. A coerência temporal, a geometria sagrada, tudo isso não dá. Mas aqui nesse canal mesmo tem aí uma playlist que chama Vídeos Curtos, que você vai poder entender tudo. Pegando esses conceitos, aprofunde cada conceito para ver que é fato isso, não tem como negar. Saia dessa brisa aí teatral, entendeu? Isso aí é orquestradamente, isso aí foi orquestrado propositalmente para que você se perca e nunca se encontre, entendeu? As pessoas ficam pensando que, nossa, ninguém nunca vai entender o humano e tal. Muito simples, são 7/12 emoções, o mínimo, assim como as 7 cores, 7 notas, 7/12 notas. Com as mesmas 7/12 notas, incluindo os sustenidos, o bemóis, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Com essas 7 notas você compõe qualquer outra. Entende? Você tem as notas maior e nota menor. Entendeu? A nota maior passa uma vibe mais alegre, enquanto a nota menor é uma vibe mais melancólica. E com esses dois opostos, você pode compor qualquer música. Assim também são as emoções positiva e barra negativa, relativamente falando. Tudo é comparação de perspectiva. Então, lidando com esses 7 anjos, 7 demônios, 7 sensações positivas, 7 sensações negativas, com seus intervalos dão 12, você terá 24 sensações, você pode vivenciar qualquer tipo de coisa. Existem várias formas de amar, existem várias formas de ser feliz, existem várias formas de vivenciar qualquer emoção, qualquer sentimento, entende? E cada um vai viver isso de uma forma. Então não é que você tenha que deixar de sentir, não. Você sabe o que está sentindo e se posiciona diante daquilo que sentiu. Assim você é livre de fato, entende? Não pisando na honra e no amor, você é livre para criar e colaborar com a obra de Deus.